Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no domingo, terceiro domingo da Quaresma, dia 3 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Naquele tempo, Jesus chegou a Jerusalém para celebrar a Páscoa dos judeus. Entrou no templo e ali encontrou os vendedores de bois, de pombas, e também os cambistas que estavam sentados em suas mesas. Ele ficou muito bravo, fez um chicote e começou a chicotear todos os que estavam ali, expulsando-os do templo. Expulsou os vendedores de bois, de pombas e de ovelhas, espalhou as moedas dos cambistas e dizia aos que vendiam pombas: não faça da casa de meu pai uma casa de comércio, porque a casa de meu pai é uma casa de oração. Os discípulos então recordaram a passagem da Bíblia que diz: o zelo por tua casa me consome. Então os judeus aproximaram e perguntaram a Jesus com que autoridade ele fazia aquilo. E ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o edificarei. Os judeus começaram a rir e disseram: 46 anos foram necessários para a construção desse templo e ele diz que vai edificá-lo em 3 dias. Mas Jesus não estava falando daquele templo, mas sim do templo do seu corpo. E depois da ressurreição, os discípulos então compreenderam o que Jesus estava falando, acreditaram nas Sagradas Escrituras e também acreditaram na palavra de Jesus. Jesus realizou muitos outros milagres em Jerusalém e muita gente acreditou nele, mas ele não fiava, ele não levava fé na expressão de fé daquelas pessoas, porque ele não necessitava de ninguém para dar testemunho de um ser humano, porque ele mesmo conhecia o interior de cada homem. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos na nossa parada dominical, terceira parada dominical, porque é o terceiro domingo da Quaresma. E vamos recordando os 40 anos de travessia do povo de Israel, do Êxodo até a Terra Prometida. E vamos nos recordando que eu e você, todos nós fomos arrancados também pelo Senhor de alguma forma de escravidão, de alguma coisa que em determinado momento foi prazeroso, mas depois nos destruía e o Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou com mão forte e nos convidou a atravessar o deserto para louvá-lo, para adorá-lo. Por isso, na primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, nós temos o Códice da Aliança, onde o Senhor diz: se observares estas coisas, serás o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus não divide a sua divindade com nenhum outro Deus, mas é o comportamento do povo eleito que vai fazer com que ele seja testemunha do Senhor, e não somente o conhecimento da lei, mas o testemunho. Por isso, na segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer: os judeus querem poder, querem milagres, os pagãos querem sabedoria, mas nós vos anunciamos Jesus Cristo crucificado, loucura para os gregos, para os pagãos, mais loucura ainda para os judeus, mas para aqueles que são salvos, para aqueles que foram chamados, é sabedoria de Deus, poder de Deus. Assim, então, nós podemos agora mergulhar no espírito do Evangelho, porque Jesus está indo cumprir a lei, está indo a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa dos judeus. E ali dentro do templo, casa do Senhor, casa de oração, casa da palavra, morada do Altíssimo, ali dentro ele vai encontrar então os vendedores de bois, os vendedores de ovelhas, os vendedores de pombos, e também vai encontrar os cambistas sentados em suas mesas. E ele vai perceber que o templo de Jerusalém foi desvirtuado em seu sentido original. Já não é mais o lugar do encontro com o Senhor, já não é mais o lugar da epifania do Senhor, mas converteu-se num
antro de ladrões, diz Jesus. O templo já não é mais um templo transcendente, já não é mais sinal, mas agora é somente uma casa de comércio. Um dia a samaritana vai perguntar a Jesus: uns dizem que é em Jerusalém que nós vamos adorar o Deus de verdade e outros em Betel. Onde será? E Jesus diz: nem Jerusalém e nem Betel. Mas aqueles adoradores que Deus quer são aqueles adoradores que adoram em espírito e verdade. Por isso Jesus, nesse momento cheio de zelo, vai expulsar então os vendedores do templo, vai derrubar a mesa dos cambistas e vai dizer: não faça da minha casa, da casa de meu pai, uma casa de comércio. Porque a religião, como acontecimento humano, como fenômeno humano, ela também pode ser condicionada e manipulada por ideologias, ou políticas, ou ideologia de mercado. E quando a ideologia de mercado entra no aspecto religioso, então aí foge a transcendência de Deus, desaparece a transcendência de Deus. E assim nós começamos a vender de tudo, e não teremos mais o Senhor para ser comunicado. Jesus então expulsa os vendedores do templo. Aqui os judeus vão ficar também bravos com ele, perguntando: com que autoridade você faz isso? E Jesus diz: destruí esse templo e eu vou edificá-lo em 3 dias. Eles não entenderam de que Jesus estava falando, que a partir daquele momento já não era mais um templo de pedra que iria revelar o mistério de Deus e seria a morada de Deus. A partir daquele momento já não é mais um templo feito de pedra, mas é um corpo, é um coração obediente a Deus, fiel a Deus, temente a Deus. Por isso Jesus vai dizer: eu sou o templo agora, eu sou o verdadeiro templo. E o corpo de Jesus é o verdadeiro templo, é a habitação do Altíssimo. Destruí esse templo e eu vou edificá-lo em 3 dias. Jesus está falando da ressurreição. E os discípulos só vão compreender essa palavra de Jesus após a ressurreição, após uma maturidade espiritual. Porque às vezes eu posso estudar coisas, vocês também, a gente pode ouvir coisas, mas não temos a maturidade espiritual para compreender. E a maturidade espiritual, ela vem com o tempo. Por isso, naquele momento histórico, os discípulos não compreenderam. E eles só vão entender isso depois da ressurreição de Jesus. Eu acho bonito aqui, eles creram na Escritura e também eles creram em Jesus. Eles creram. Eles creram que Jesus é o templo agora do Pai. Que o corpo de Jesus é onde eu e você vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E Jesus também vai dizer: se guardares os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e habitaremos em vós. E se me amais, guardareis os meus preceitos. E a credibilidade daquilo que vocês dizem que me amam é se vocês guardarem os meus mandamentos. E Jesus fez muitos outros milagres, muitos mesmos. E as pessoas creram nele, mas interessante aqui que Jesus não levou a sério a fé das pessoas. Porque às vezes nós podemos estar com Jesus na boca e Jesus não está no coração. Podemos estar com Deus na boca e o coração está distante. Por isso o nosso evangelista vai dizer: mas ele não fiava na fé desse pessoal, porque ele conhecia o seu interior. Meus irmãos, minhas irmãs, a Quaresma é uma peregrinação interior. A Quaresma é sempre um convite para mim e para você, para que nós possamos purificar as nossas ideias, purificar a nossa visão de Deus, purificar a nossa expressão de fé, para ver se nós não estamos distantes, para percebermos se a nossa vida e o nosso corpo, que é templo do Senhor, se ele ainda é um sinal. Caso contrário, nós teremos inúmeros prédios que serão utilizados para serem museus ou tantas outras coisas, mas não um sinal da presença de Deus. Que essa palavra de hoje ajude a mim e a você a fazermos a nossa peregrinação espiritual e principalmente a banir de nossa vida tudo aquilo que impede de conhecermos ao Senhor. Jesus nos olhos, Jesus no ouvido, Jesus nos lábios, Jesus nas mãos, Jesus nos pés. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.